E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Sport e Corinthians lá no Recife, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians que folgou a semana inteira aí sem jogo. A última partida foi a vitória contra o Fluminense, 1 a 0 no Rio. E agora temos um compromisso lá no Nordeste contra o Sport, né? E eu gostaria de informar que eu já estou na minha casa nova, na minha residência nova, tá? Esse é o segundo vídeo que eu gravo na minha casa nova. É o primeiro pré-jogo aqui que eu gravo na minha nova residência, beleza? Então, é só para informar vocês. Enfim. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians, né, para o confronto, né? O Corinthians que vai ter alguns desfalques certos, infelizmente, mas enfim. Então a escalação é essa aí com Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Mateuzinho, José Martinez, Matheus Bidu, Breno Bidon, Maicon, na frente, Vitinho e Yuri Alberto, né? O Yuri, que depois da cirurgia de hérnia inguinal, é a primeira vez que o Yuri é titular depois de voltar da cirurgia de hérnia, tá? Hérnia, enfim. E faz dupla com o Vitinho, por quê? Porque o Guinegão está suspenso. Pois é, Guinegão suspenso. E o Memphis Depay ainda tá com problema, um edema na coxa, enfim. Então o Memphis vai ser preservado dessa viagem e deve voltar contra o Flamengo, tá? Enfim, o José Martinez volta após um mês parado, depois do problema com a mão dele, né? Enfim, então o Martinez volta e, assim, o Ranieri parece que segue de fora. O Garro agora é o novo contundido, né? Parece um problema na panturrilha do Garro. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Mano, é surreal, gente. É surreal. Os jogadores não param de se machucar, cara. Não param. É sério. De novo o Garro. Aí daqui a pouco vai aparecer outro problema do Yuri Alberto. Daqui a pouco o pezinho dele vai estar dodói. Daqui a pouco o Hugo Souza, sei lá, vai tomar um chute na bunda de alguém, vai ficar um mês parado. Aí vamos com o Felipe Longo. Pô, é sério, os jogadores não param de se machucar. O Garro de novo. O Ranieri que não volta. Aí o Memphis com edema. Meu Deus. E o pior, a gente espera os jogadores voltarem após semanas, aí eles voltam e machucam de novo. Meu Deus! O Yuri não tinha machucado a lombar? Ficou um mês fora, né? Aí teve o Mundial de Clubes, coisa e tal, aí voltou. Ficou 5, 6 jogos. Aí deu o quê? Problema de hérnia inguinal. Mais um mês fora, aí fica difícil. Fica difícil. Toda hora um problema. Aí o jogador volta e dá outro problema. Tá difícil. Tá difícil. Aí o Dorival tem que quebrar a cabeça. Aí agora ele tá, parece que ajustando esse esquema com 3 zagueiros, que é o que dá pra fazer. Colocando Angileri e Bidu juntos. Meu Deus, gente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem será o próximo? Meu Deus! Mas enfim, então essa é a possível escalação, tá? E vamos ver se ninguém se machuca em Recife, né? Vamos torcer para que nenhum jogador pise no chão e machuque alguma coisa. Pelo amor de Deus, porque o próximo jogo é o Flamengo, em São Paulo, em Itaquera. Contra o Flamengo, olha... Se o Corinthians perder mais jogadores, meu Deus. Mas enfim. Vamos logo pro retrospecto do confronto? Tá aqui, tá? Retrospecto do confronto entre Corinthians e Sport, tá? No histórico de confrontos,
47 jogos, 20 vitórias do Corinthians, 17 do Sport e 10 empates, tá? Gols no confronto 125, 67 do Corinthians, 58 do time pernambucano, beleza? Corinthians e Sport por estádios, tá? Na Ilha do Retiro, tá? Na Ilha do Retiro, 25 jogos e o Sport tem 13 vitórias contra 6 do Corinthians. Pois é, o Corinthians não costuma se dar bem na Ilha do Retiro, né? Inclusive, perdemos uma Copa do Brasil lá, né? Bem traumático, lá em 2008. Meu Deus. Então o Corinthians lá na Ilha do Retiro é um negócio bem chato, né? Em compensação, em Itaquera, o Sport jamais empatou, né? Vocês estão vendo aí, ó. Neoquímica Arena, 8 jogos, 8 vitórias do Corinthians, né? Enfim. Corinthians e Sport por campeonatos. Pelo Campeonato Brasileiro, 42 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 18-15, tá? E também tem jogos, tá? 2 jogos da Copa do Brasil, a final traumática pra gente de 2008, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Sport. E o maior, ou os maiores, Marcelinho Carioca, Romarinho e Jadson, 4 gols cada um. Luciano, 3 gols. Sim, Luciano, esse mesmo que tá nos Bambis, pois é. Rivelino, Flávio, Jô, Ronaldo Fenômeno, Memphis, Depay e Rodriguinho, 2 gols, né? O Memphis marcou 2 gols na vitória do primeiro turno, 2-1 de virada em Itaquera, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Sport aconteceu em 12 de maio de 1954, há 71 anos, e o Corinthians perdeu no amistoso 2-0 fora de casa. A maior goleada do Corinthians contra o Sport foi um 5-2 no dia 21 de janeiro de 65, um amistoso também fora de casa, a maior goleada do Corinthians no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Sport durou 7 jogos, de 1955 a 1976, beleza? Uma sequência invicta bem curta, né? Em relação aos jogos, apenas 7. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Sport. Teve o jogo do primeiro turno, 2-1, 2 gols do Memphis, tá? E o último jogo em Recife, há 4 anos atrás, Brasileirão 2021, Corinthians do Silvinho, pois é, perdemos na Arena Pernambuco 1-0 para eles, tá? E o Corinthians, galera, faz um bom tempo que não vence o Sport em Recife. Pois é. Vamos conferir aqui, olha só para vocês verem, e tá aqui, ó. Brasileirão 2016, Sport 0, Corinthians 2, tá? Na Ilha do Retiro. Foi a última vez que o Corinthians venceu o Sport em Recife, 9 anos. Corinthians do técnico Tite, pois é, vamos ver o jogo aqui, ó. Tá aqui, ó, Sport 0, Corinthians 2, Brasileirão 2016. A última vitória do Corinthians na Ilha do Retiro, tá? 9 anos atrás. E vamos conferir aqui, ó, a ficha do jogo, tá aqui, ó, ficha técnica. Foi no dia 29 de maio, 11 da manhã, foi o jogo. Os gols do Corinthians, Luca e Marquinhos Gabriel. O Corinthians foi escalado com Walter, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel, Christian, Bruno Henrique, Guilherme, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. Na frente o Luca, na frente o Luciano, tá? Na frente o Luciano, Luca e o Marlone entraram ao decorrer do jogo, tá? E o Tite era o técnico na ocasião. Era começo do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que era a 4ª, 5ª rodada, alguma coisa assim. Então foi a última vez que o Corinthians venceu o Sport em Recife, cara. 9 anos atrás. 9 anos, cara. O Corinthians tem muita dificuldade
quando joga em Recife. Não só contra o Sport, né? Náutico também é uma merda. Acho que o Santa Cruz também é chato, enfim. Então, o Corinthians em Recife, meu Deus, parece que dá alguma coisa que não funciona direito, né? Enfim. E galera, olhando aqui a tabela do Brasileirão, né? Pegando os jogos do domingo pra vocês, tá? O Corinthians que joga às 5h30 da tarde na Ilha do Retiro contra o Sport, tá? O Corinthians que inicia a rodada em 9º lugar, tá? 9º lugar. E é o seguinte, às 8h30 da noite, 8h30, tem Cruzeiro e Bragantino no Mineirão, tá? Se o Corinthians vence o Sport e o Bragantino perde para o Cruzeiro, então o Corinthians pula para o 8º, tá? Então o Corinthians começa em 9º, o máximo que pode chegar é em 8º, tá? Mas só se vencer o Sport e o Bragantino perder para o Cruzeiro. Pode acontecer, né? O Cruzeiro tá brigando pela liderança, né? E o Sport é o lanterna, né? Então, dá pro Corinthians vencer o Sport em Recife, na teoria, e o Bragantino tem boas condições de perder para o Cruzeiro. Então, há uma chance da gente chegar em 8º ao final da rodada, tá? Enfim. Bom, vamos falar mais desse jogo, né? Primeiro do adversário, o Sport. Galera, o Sport, até aqui, começo do retorno, tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória. E nem foi em casa. Foi contra o Grêmio, em Porto Alegre. 1-0 para eles, tá? A única vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, até agora eles não venceram jogando em casa. Até agora, não venceram. E eu espero que essa primeira vitória não seja contra a gente, né? Claro, tem um retrospecto na Ilha do Retiro que é contra o Corinthians, né? Que é desfavorável ao Corinthians, claro. Mas eu espero mesmo que a primeira vitória do Sport em casa, nesse Brasileirão, não seja contra a gente, né? E olha que já é a 24ª rodada. 24ª. Os caras não ganharam em casa ainda, né? Claro, não vou recriminá-los, né? Porque o Corinthians não vence em casa nessa merda de Brasileirão desde maio. Isso mesmo, se não me engano, né? Desde maio. Ganhou a Copa do Brasil contra Palmeiras, Atlético Paranaense, mas pelo Brasileirão não ganha em casa desde maio. Na verdade, desde que voltou depois do Mundial, o Corinthians tem 3 vitórias no campeonato. 3. E todas fora de casa. Contra Ceará, Vasco e Fluminense. Né? É incrível isso, né? Mas enfim. E é mais um jogo fora de casa contra o Lanterna, que já tá praticamente contando com o rebaixamento, né? Claro, eles vão querer vencer o Corinthians, que seria a primeira vitória deles em casa. O Corinthians com desfalques, Memphis, Garro, Ranieri, Guinegão, enfim, jogadores de fora. Mas vamos lá, gente. Vamos lá que dá pra vencer, tá? Em teoria, é mais acessível do que o Fluminense. Em teoria, talvez. É que o Fluminense entrou com um time reserva, né? Contra a gente. Um time que não tava entrosado. Enfim, mas futebol é futebol, gente, né? Futebol é futebol. Então, vamos lá que pra mim dá sim pra vencer o Sport. É o pior time do campeonato. Um dos piores times da história dos pontos corridos. Então, claro que dá pro Corinthians ir lá em Recife e vencer. Vai ser difícil, claro, sempre principalmente pelo retrospecto nosso lá, que é uma merda. Mas vamos lá. Vamos lá. E quem sabe se o Corinthians, assim, vencer o jogo, vai pra 32 pontos. 32. E, assim, fica mais tranquilo pra enfrentar o Flamengo, né? Porque o Flamengo, mesmo em casa, vai ser bem complicado. Bem complicado. A gente sabe disso. Então, cara, uma vitória contra o Sport deixaria o Corinthians bem tranquilo pra enfrentar o Flamengo, né? Aí depois, se não me engano, tem o Internacional, tem o Mirassol, se não me engano é isso, né?
Enfim. E assim, o Internacional vai ser vai ser outro jogo difícil. O Inter é lá no Beira-Rio, tá? Internacional e Corinthians é no Beira-Rio. E contra o Mirassol é em casa, tá? Enfim. Mas vamos lá, gente. Vou dar meu palpite pra esse jogo. Sport Corinthians. Cara, o Sport é o lanterna. Não venceu em casa ainda. Tem um retrospecto que é ruim para o Corinthians. Ah, cara. 2-0, vai. 2-0 pro Corinthians. A defesa vem se portando bem nos últimos jogos, né? Se continuar assim, 2-0 Corinthians. 2-0. Gols do Vitinho e Yuri Alberto, né? É isso aí. Tô apostando que o Vitinho vai marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né? E vamos lá. 2-0, Vitinho e Yuri Alberto marcam, beleza? Então é isso, galera. Comente aí o que vocês acham sobre esse jogo contra o Sport. E também comente o palpite de vocês, o meu, 2-0 para o Corinthians, gols do Vitinho e do Yuri Alberto. E olha, faz um bom tempo que o Yuri, né? Faz um bom tempo que o Yuri não marca, hein? Se não me engano, desde contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, não foi? 1-0 em casa? Se não me engano, desde aquele jogo não tem gol do Yuri, né? Machucou 2 vezes, né? Primeiro a lombar, depois a hérnia inguinal, enfim, né? Então toda hora machucando agora o Yuri. Nunca machucou, aí agora deu de machucar 2 vezes no ano. É impressionante, né? Mas vamos ver se o Yuri volta a marcar gols. Ele que tá tentando recuperar o melhor ritmo de jogo, né? 2 lesões, né? Um bom tempo parado, então o Yuri ainda tá tentando recuperar um bom ritmo e eu espero que não aconteça mais nada com ele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega, né, Yuri? Chega, precisamos de você, senhor Yuri Alberto, né? Então é isso. Então comente o palpite de vocês, o meu, como eu falei, 2-0, gols do Vitinho e do Yuri Alberto, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!